Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu já sei que talvez você possa falar quanto tempo, Alessa, assim, quanto tempo, gente. Inclusive, acho que a última vez que eu estive aqui eu não tinha nem tanto cabelo, assim. Não que eu esteja esbanjando, sim, são mais ou menos um ano que eu não tô por aqui. E nesse um ano eu aprendi muita coisa. Nesse um ano, muitas coisas aconteceram. Dias bons, dias maus, porque não tem pra onde fugir. Eu sempre deixei muito claro aqui que meu objetivo não era ser uma super coach, dizer só coisas boas pra dias bons, mas ser uma pessoa verdadeira e demonstrar que no dia bom e no dia mau o Senhor sempre está presente, sempre chorando conosco no dia mau, dançando com a gente no dia bom. Ele está sempre presente. Nesse tempo eu aprendi muita coisa, como eu disse, e eu queria voltar a compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que o Senhor tem me ensinado. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa que o Senhor me ensinou nesse tempo. Tem mais ou menos uns 3, 4 meses, assim, que isso começou a estar mais forte no meu coração. Então, para começar, mais ou menos, vou contextualizar essa palavra. Ela se encontra lá em Gênesis 48. Eu não vou ler tudo, porque ela é um pouco extensa, mas a história é mais ou menos assim. Jacó, ele já estava velho, já estava já nos seus últimos dias lá. Velho é uma palavra meio... já estava idoso. E um costume daquela época era que nos últimos dias de sua velhice, normalmente o pai, ele liberava bênção sobre a vida dos filhos, liberava o destino dos filhos, dos netos. Jacó chama José, que é seu filho, e José traz os seus 2 filhos, no caso os netos de Jacó, que é Efraim e Manassés. Agora, um parêntese bem importante. Manassés é mais velho que Efraim. E agora fecha esse parêntese. Então, mais ou menos, o que ia acontecer ali naquele contexto é Jacó, ele ia abençoar Manassés com a bênção maior, porque ele era o mais velho, e Efraim com a bênção também boa, né? Bênção é sempre bom, mas normalmente o mais velho recebia a bênção maior, porque ele era primogênito e ele tinha direito disso. Só que como Jacó já estava idoso e tal, então José dá meio que uma ajudada. Então José pega Manassés e coloca na sua esquerda, que no caso é a direita de Jacó, e coloca Efraim, que é o mais novo, na sua direita, que é a esquerda de Jacó, para ele abençoar assim, e a mão direita é a da bênção maior e a da mão direita é a bênção menor. Só que o que acontece, e tá aí a grande chave pra gente aqui. Jacó, quando vai abençoar, ele faz isso aqui. Ele cruza as mãos e ele abençoa com a mão direita, com a bênção maior, Efraim, que é o mais novo, e com a mão esquerda a bênção inferior a Manassés, que é o mais velho. E isso é um grande escândalo. José, que é o pai deles dois, ele fala: ei pai, tem uma coisa errada, você não tá vendo? Eu botei aqui, é só pra você abençoar. Manassés era o mais velho. E Jacó, ele fala tipo: ei José, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. E quando eu li isso, eu fiquei, cara... Porque não era só uma coisa normal, não, era um princípio. O primogênito tinha direito da bênção maior, era uma coisa normal. Não só cultural, mas era um princípio que Deus tinha estabelecido. E eu fiquei, mas Deus, por que você fez isso? Porque não era muito mais fácil? Imagina o rolê que seria José saindo dali, explicando pros filhos, olha, então... o mais novo, você, Efraim, é mais novo, você recebeu a bênção maior, e Manassés, tipo, mas pai, por quê? Ou explicando para as outras pessoas, e aí, como é que foi lá? E José respondendo, então, aconteceu uma coisa um pouco diferente, o mais novo recebeu a bênção do mais velho, a bênção maior. Então eu fiquei pensando, Deus, que situação que você colocou José? Não era muito mais fácil abençoar o mais velho, normal, assim? O que ia mudar, assim? Não era mais fácil de explicar, não ia ofender ninguém, ia ser ali, ó, o normal do dia a dia e todo mundo ia receber a sua bênção. Mas uma coisa que o Senhor me ensinou, e isso que eu queria compartilhar com vocês: Deus não segue os nossos protocolos. Deus é Deus. Deus, ele não se limita. A gente coloca Deus numa caixinha e a gente quer que Deus faça o mais que vai ofender menos, o que é mais simples de explicar. É muito mais fácil eu fazer esse milagre aqui, Deus. Porque como é que eu vou explicar que em meio à dor eu ainda vejo o Senhor? Não é mais fácil se eu tirar toda a dor? Mas Deus, ele é Deus e ele não tá preocupado em se explicar. Ele tá preocupado em fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Porque o que eu aprendi é que existe aquilo que é mais fácil de explicar, existe aquilo que a gente espera, existe aquilo que é o mais aceitável e existe a vontade de Deus. E às vezes isso se cruza, mas às vezes isso não se cruza. E nós estamos no lugar em que estaremos felizes e satisfeitos quando essas coisas não se cruzarem, ou nós vamos ser aqueles que são ofendidos pela vontade de Deus. São aqueles que querem dar um jeitinho e como José ali fala, não, então, não é bem assim. Você
está fazendo errado. Ou a gente vai confiar de que Deus cruza as mãos às vezes. E Jacó, ele estava vendo lá na frente que a bênção seria maior pro mais novo. E ele não ficou ofendido. Ele não falou, Deus, eu não vou fazer isso porque eu vou ofender os meus netos, eu vou ofender o meu filho, eu vou ofender talvez as outras pessoas. Não. Ele sabia que era Deus que estava o guiando. E uma coisa ele sabia, é que as linhas que parecem ser tortas, na verdade é só Deus escrevendo a história sem depender da opinião do homem. E isso foi confrontante pra mim, porque eu queria que fosse do jeito mais bonitinho. Eu me encontrei num momento em que eu queria, então Senhor, isso aqui é muito mais fácil, isso aqui, esse padrão aqui, não foi o Senhor que colocou? Tipo, naquele contexto, não foi o Senhor que colocou que o primogênito ia ser maior? Então, esse padrão aqui não foi o Senhor que colocou? Mas não, às vezes Deus cruza os braços. E Ele é Deus e nós não somos. Então, o que eu aprendi é, Ele é Deus e eu não sou. Muitas vezes a gente só tem que confiar. Virar a chavinha de que não é que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas na verdade as linhas tortas é só porque a gente colocou um padrão e a gente acha que Deus só vai agir dessa forma. Mas na verdade Deus age da forma que Ele quer, da forma que Ele quer. E em todas as coisas. Ele é sempre bom, sempre perfeito e sempre agradável. E o que eu aprendi e quero compartilhar é confie no Senhor. Confie que Ele sempre tem o melhor. Confie que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe o que Ele está escrevendo. Imagina se Ele se preocupasse em nos ofender. Ele não se tornaria homem. Deus se tornando homem para morrer pela humanidade, porque isso ofende, isso é loucura para os homens, isso foge da nossa sabedoria, isso foge não faz sentido. Então, quando as coisas não fizerem sentido, confie que o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Confie quando Ele abençoa do jeito que a gente espera, mas confie também quando Ele cruza as mãos e abençoa do jeito que a gente não espera. Confie quando Ele faz exatamente o que a gente esperava, porque muitas vezes, como eu disse, as coisas se cruzam. Mas confie também quando as coisas que a gente esperava não acontecem. Mas confie que Ele é soberano e que a vontade dEle está sendo feita. Então vale muito mais a pena viver uma vida pelas linhas tortas de Deus do que pela linha certa da Alessa. Vale muito mais a pena viver as linhas tortas de Deus do que a linha certa que você definiu. Não coloque Deus numa caixinha. Não ache que Deus só age de uma forma. Deus age de muitas formas e Ele continua sendo bom em todas essas formas. Então isso é basicamente uma das coisas que eu aprendi e eu espero que tenha feito sentido pra você. Então é isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau.